Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Finalmente estou de volta com o meu computador, de volta com o meu microfone. Agora, aquele episódio da semana passada foi só uma exceção porque a gente tinha que falar de X-Men 97. Mas nessa semana vamos comentar o filme Furiosa, uma saga Mad Max. Um filme aí que não está indo muito bem de bilheteria nos Estados Unidos, né? Infelizmente. Mas vamos comentar aqui o que é que a gente achou anos depois daquele revolucionário filme de Mad Max no cinema, né? No auge, digamos assim, da cultura pop nos cinemas. Quase todo filme batia bilhão naquela época, né? É um filme emocionante. Vamos comentar sobre esse spin-off aí que conta o passado da Furiosa, né? O personagem que praticamente foi o maior destaque daquele filme, né? Estrada da Fúria. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o João Leão. Opa, tudo bom, pessoal? João Leão do Gibi com João. Isso, João Leão do Gibi com João. Sigam aí no Instagram e no YouTube, Gibi com Joãos. E as resenhas estão saindo aí frequentemente. Isso, semanalmente. Toda quarta-feira. Pronto, exatamente. E Furiosa é um filme que teve assim algumas questões assim antes do filme, sabe, João? Hum, É, vou lhe contar algumas coisas assim que aconteceram. Primeiro, a Charlize e o próprio Tom Hardy no primeiro filme não se deram muito bem. Eles tiveram umas tretas lá homéricas. Se vocês quiserem saber mais, procurem aí notícias e tem muitos textos e vídeos que contam sobre isso. Eles não se davam muito bem, eles foram com o passar do tempo melhorando a relação entre eles. Mas na época não foi tão legal. E o George Miller queria trazer a Furiosa como a Charlize Theron digitalmente rejuvenescida, mas meio que não, ele não achou que, assim, não tem tecnologia ainda que faça o que eu realmente gostaria de fazer. Então ele resolveu reescalar a Charlize como a Anya Taylor-Joy, digamos assim. Outra coisa, esse filme ele já tem, pelo menos assim, eu não sei se teve muitas alterações, mas ele queria ter gravado esse filme junto do Fury Road na época. Só que a própria produção do Fury Road já foi um problema grande, né? Teve aquele negócio de chover no deserto, criar uhum. plantação. Foi uma grande confusão a produção daquele filme. Ele ter acontecido do jeito que aconteceu já foi um milagre, né? De ele ser aquele espetáculo. Então ele não pôde gravar os dois ao mesmo tempo do jeito que ele queria. Também teve essa questão da tecnologia na época de rejuvenescimento. Não ia ter como. Ele teve tretas com a Warner, não sei se você sabia disso. Ele teve uns processos aí que só foram se resolver recentemente, assim, de quem seria a posse dos direitos de Mad Max. Era um negócio meio complexo, assim, sabe? Aí ele recebeu uns dinheiros aí, meio que mais de agora, né? Outra coisa também que teve, justamente por ele já ter o roteiro mais ou menos pronto daquele universo ou desse filme da Furiosa, a Warner teve acesso a essas coisas. Então, eles mostraram, eles assim, entre aspas, né? A Warner se sentia dona de tudo. Ela pegou esses roteiros e mostrou para a equipe do videogame lá que produziu o videogame do Mad Max. Então, Uhum. muita coisa daquele jogo você vai ver referências nesse filme aqui, principalmente. Por exemplo, tem referência ao Dr. Dementos, tem referência. O vilão é o Scrotus, que é um dos filhos lá do Immortan Joe. Sim. É, tem um cara que ajuda a Furiosa a construir o carro dela lá no final. É o mesmo cara que ajuda o Max a construir o carro dele lá no, no jogo, digamos assim, o mesmo personagem, né? Só que não é como se fosse tudo canônico no mesmo universo. Aí tem a referência também à Fazenda da Bala, né? A questão lá do Guest Town, etc. Mas não por ser tudo no mesmo universo. É porque teve esse vazamento, entre aspas, né? O Warner se sentiu no direito de pegar esses roteiros, mostrar para a equipe dos jogos, ó, desenvolva um jogo baseado nisso aqui. E o George Miller não gostou nem um pouco disso. Tanto é que hoje em É. dia
ele faz umas críticas bem pesadas pro jogo. Ele diz, fizeram um jogo lá, mas eu não gostei tanto assim. Eu queria que tivesse um jogo no fosse feito pelo Kojima, porque ele é grande amigo do Kojima hoje em dia. Então Eu não ele dá sabia nem uma. que existia esse jogo, tá? É um joguinho meio antigo, acho que ele é 2014, 2015. Só que ele é muito bom, tá? Vale a pena. Mad Max é um mundo aberto e é muito bom. Você tem que construir, reformar seu carro. Você Uhum, controla o Max, é bem legalzinho, sabe? E legal. Eu repito, não sabia nem que existia esse jogo, tá? Pra mim, Mad pronto. Max seriam os filmes e agora esse. É um jogo muito bom, mas o Frank Miller andou meio que, digamos assim, falando umas besteiras, porque assim, a equipe do jogo não tem culpa nenhuma, sabe? O diretor. Não foi culpa deles. O jogo foi Uhum. bom na capacidade da sua época, entendeu? Agora, se o George Miller quer que outra pessoa faça, se o Kojima faça um novo jogo nesse canônico, nesse universo dele, é outra história. Mas assim, a culpada mesmo foi a Warner, que se sentiu no direito de pegar os roteiros dele e mostrar para a equipe do jogo sem autorização dele. Basicamente, Uhum. a treta é essa. E agora vemos aqui para o spin-off da Furiosa, contando o passado dela. Não sei se você viu Fury Road recentemente. Você teve essa honra, esse prazer? Não. A Estrada da Fúria eu assisti só no cinema lá quando saiu, em 2000 e bolinha. E pronto, acho que 2014, né? E eu vou dizer, eu assisti 3 vezes na época no cinema. 3 vezes. Não, sem condições. Era uma época que eu ia muito no cinema, o cinema era mais barato. Uhum. Mas eu ia muito no cinema. Eu amei tanto esse filme que eu fui 3 vezes. E eu não lembrava de muita coisa, certo? E eu Hum. fui reassistir no outro dia. Eu assisti Furiosa e no outro dia eu fui reassistir. João, como ele já tinha escrito o roteiro mais ou menos da Furiosa, digamos assim, o background desse universo, estava tudo lá, João. Tá Tudo tudo estava lá. encaixadinho. Inclusive, nos créditos, né? Ele passa algumas cenas do Estrada da Fúria, né? Por exemplo, você lembrava que eles chegam lá no final, onde deveria ser esse Vale Verde das Muitas Mães, E, e tá sim, tudo que deserto? tem, que é tudo lama. Pois é, eles passam direto da lama, aí chega num canto que é deserto, aí encontra as E Vulvaline, né, que eram as mulheres restantes, e elas falam, olha, esse pântano que vocês passaram era o vale. era o E ficou Vale. assim. Isso eu lembro. Isso eu lembrava. Então, aí a Furiosa também fala, perguntam a ela, né, quanto tempo faz que você se separou da gente, né, que você foi sequestrada? Ela fala 7.000 noites. 7.000 Uhum, noites dá em torno de 19 anos. tá. Então, foi feito. Os cálculos que foram feitos é que ela tinha 10 anos quando foi sequestrada. Aí, aqui, durante essa história que a gente estava acompanhando aqui, tem um salto temporal para ela virar a Anya Taylor-Joy. Uhum, E é, passa-se mais alguns anos, talvez 10 anos ou algo assim do tipo, para ela ter em torno de 29 anos quando acontece o Estrada da Fúria. isso. Então, é interessante essa. Tava tudo lá, João, viu? Tudo lá. Assim, eu achei comentários, né? Que vamos lá. Eu achei a molequinha que faz o papel da Furiosa fantástica, fantástica mesmo. É, eu até fiz um comentário e um amigo meu até ratificou o que eu disse, que à época fizeram muito barulho com aquela menina que fez a Eleven de Stranger Things. Isso. E eu sempre achei ela muito fraquinha, tá? Continuo achando ela muito ruim. E essa menina que fez a Furiosa Jovem, se você for comparar com aquela atriz lá, não tem comparação, porque ela é infinitamente melhor. Mas infinitamente mesmo. É porque Pô, essa questão de atriz mirim, atores mirins é muito complicada, né? Porque Eleven
ela fez um excelente papel enquanto ela não falava nada, né? Aí quando ela começou a fazer outros papéis, ou a própria Eleven, quando tinha que falar mais coisa, ou outras participações, começou a questionar, né? A sua, digamos assim, a sua qualidade de atuação, e meio que ela vira uma daquelas atrizes carismáticas, entendeu? Ah, mas o pessoal gosta dela, O digamos assim. carisma eu não sei da onde saiu, mas tudo bem. Tá, carismática mesmo eu não acho, mas vamos embora. E E aí aí, o que e essa molequinha lá que fez, não, ela interpretou, ela deu show de bola, velho. não, Inclusive, inclusive, não só hum, ela, eu gostei muito da a mãe da Furiosa. Pra mim, roubou a cena naquele começo. sim, A atriz se chama Charlie Fraser. Ela não é parente do Brandon Fraser. uhum, Ela faz a Mary Jabata, né, que é a mãe da Furiosa, que já tinha sido uhum, citada no filme anterior por esse nome. uhum, E ela, meu amigo, aquele começo dela, porque ela tem um cabelo bem anos 80, eu acho, né? Tem um sim, sim, mullet ali. Tem um cabelo de mulher bem anos 80 ali. E anos 80, 90, né? Sei lá, mais ou menos. uhum. Ela, pra mim, rouba a cena de atuação mesmo, assim, de B10. A personagem, assim. Tá aí uma personagem que eu achei, tá, Furiosa puxou muito a mãe, digamos assim, né? E É, detalhe, só dessa história do comecinho do filme, Chris Hemsworth conseguiu ainda botar a mulher dele pra fazer uma pontinha no filme, né? a mulher dele faz a outra Wolverine que É, vai junto da mãe, né? De. o que eu tô dizendo, ele ainda conseguiu encaixar ela ali pra ela fazer uma pontinha, né? Pois é. Aquela que Outra, vai junto da Mary Jabassa. isso, a loira, E. Isso. que ela E trabalhou até. Eu conheci ela em Velozes e Furiosos. a esposa do Chris Hemsworth. E isso, Operação Rio, Nossa senhora, não fazia ideia que ela tinha feito. fez. Cara, eu assisto muito filme ruim. Velozes e Furiosos é meu guilty pleasure. Eu adoro assistir aquelas porcaria. É Ah, eu tô vendo ruim, aqui, ela é a eu- Lena de Velozes e Furiosos? isso. Ah, não sabia que ela era mulher de Chris Hemsworth. Pois é ela. Rapaz. Eu E sei como eu quem tô... é. tipo, Velozes e Furiosos é aquele filme ruim que eu assisto achando ótimo, porque não preciso pensar, é só assistir ali, ver as coisas acontecendo. E foi um sentimento também que eu tive com Estrada da Fúria e Furiosa. É um filme que você não precisa pensar. Você senta ali e assiste, e só. E se deleita com as imagens. E até como eu falei para você em off, né? Eu fiquei muito triste por não ter assistido esse filme no IMAX. Né? Eu aproveitei que eu estava em Patos, na Paraíba, e estava à noite e não tinha o que fazer. Aí fui ver, tava o cinema lá tava já o filme em cartaz, né? Era um horário que tava cedo, dava para ir assistir sem muito problema. E aí o ingresso lá em tudo baratinho, R$ 20 a entrada inteira, olha que beleza. Meu amigo. Que maravilhoso. Não, e o bom foi o seguinte, que estava eu mais uns três casais no cinema só, o cinema vazio, bom, rapaz, bacaninha. Aí eu fui assistir, né? E assim, para mim foi outro deleite, tá? Porque eu lembro que quando assisti Estrada da Fúria, para mim foi um deleite visual, né? E agora esse também. Falando de novo, falando de atuação, achei que Chris Hemsworth, ele detonou no filme, ele conseguiu se redimir de Thor, todos os Thor que ele já fez até hoje, tá? Todo filme solo do Thor é um lixo. E ele, como vilão, foi maravilhoso. Até porque parece que ele estava bem solto ali. Ele estava à vontade mesmo para fazer um vilão bem galhofa mesmo, né? Achei muito bacana.
Tem um outro filme, João, dele, e eu tenho que achar aqui. Tenho que achar qual foi esse filme. Que foi quando eu o vi fazendo um outro personagem mais, digamos assim, vilanesco. Aqui, Maus Momentos no Hotel Royale. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. É esse aqui. Que Não conheço. ele faz um personagem. Olha o filme, quem tá nesse filme aqui. Jeff Bridges, John Hamm, Dakota Johnson, Poxa, Nick Offerman. Tem um elenco muito bom esse filme, certo? hein? E ele faz um líder carismático de uma seita tipo Charles Manson. Pronto. É isso. É basicamente é esse perfil aí. Sendo que ele é mais sério. Ele não é essa galhofa que ele Uhum. ainda é um pouquinho aqui em Furiosa, né? Mas foi ali que eu vi ele fazendo uma coisa diferente. Entendeu? E eu vi como ele é bom. Entendi. Não, ele é bom, cara, porque é assim, ele antes, a referência que a gente tinha foi Thor, aí fez Thor, aí depois de fazer Thor, ele fez aquele Caça-Fantasmas que é horroroso. Então, mas ali tu sabe que foi onde ele deu a virada na carreira dele, né? Não, eu sei, aí que eu tô dizendo, ele fez Thor, aí fez aquele Caça-Fantasmas que é horroroso, que parece que só tem ele no filme, Só porque tem ele de bom mesmo o naquele filme. resto, meu Deus do céu, Mas foi ali e, que foi a virada que o pessoal e entendeu e é percebeu que ele tem um tom cômico muito bom. uma veia cômica, isso. Um Aí timing depois bom. ele foi fazer Thor de novo e Thor virou palhaçada. Mas que ficou. Eu gosto daquele Thor Ragnarok. Eu gosto. Eu Cara, também. Olha aí, chegou Del. Silenciosa e imortal. Ê. gosto, Oi. O Discord nem gosto, apitou, pô. gosto É, é quer uma ver? coisa relativa, né? A gente tá discutindo a Eu carreira do gostei Chris Hemsworth. do. Percebi. Eu E o gostei do filme dele que eu Ragnarok, tinha mas eu comentado acho com que. você era o Maus Momentos no Hotel Royale, que ele faz o líder carismático de uma seita, que ele já era Ah, vilão. sim, 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 eu lembro. É Nossa, eu muito bom assisti ele como muito vilão nesse filme. aleatoriamente. Muito É. bom. Sim, sim. Não, É bem mas diferente dos papéis que a gente estava acostumado a ver. ele como Dementos tá fantástico. Tá. Sim, ele Tá rouba a cena. fantástico, 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 né? Os filhos do Immortal Joe, eu acho eles muito legais, desde o outro filme, acho ambos muito legais, tá? Na verdade, vamos lá, desde Estrada da Fúria, eu acho que os vilões são os mais legais no filme, inclusive os anti-vilões, exemplo, os Garotos de Guerra, né? Isso. Testemunhe. Warboy. Oi? Testemunha. Não, testemunhe. É. Testemunho. Não, e assim, e pra mim é testemunho mesmo, porque eu assisti os dois filmes dublados, Nossa. até porque quando eu fui assistir esse, não tinha é, é, legendado, só tinha dublado lá em Patos. A gente viu Aí, dublar também. É. aí cara, eu me diverti. Eu acho engraçado que na dublagem eles escolhem realmente uma voz de garoto pra Uhum. fazer eles. E daí na voz original, geralmente são adultos, né, fazendo, não são criança, então é uma voz mais madura. Então eu É, percebi isso na diferença da dublagem. e no original é Remember Me, né? É, Não, é não é Whitney Smith. testemunho. É Whitney Smith. Mas é tipo, me testemunhe, não é tipo, sei lá, É, parece uma coisa meio profética. Isso. é exatamente. Testemunhe. Aí, aí eu achei legal pra caramba. Vamos lá. A, as cidades, né? Tanto a cidade do combustível quanto a da pólvora, da bala, como queira, aparecem bem. E se lembrar que a cidade do combustível aparece lá no segundo filme do Mad Max. É. Porque assim, é uma coisa que eu achei legal, né? Como você disse, não é explorado as duas cidades no outro filme. Uhum. E, digamos assim, a Fury Road, né? A Estrada da Fúria, que na verdade é as estradas de asfaltadas que conectam essas cidades aí, né? A Cidadela,
Gastown e a Fazenda de Balas, né? São essas que é a Fury Road, na verdade, né? Isso. É, que eles comentam nesse filme agora. É, Uhum. ela não tem praticamente participação no outro filme. A Furiosa desvia muito rápido da Fury Road logo no começo, né? E Uhum. entra na terra, no terrão, no deserto, muito rapidamente, né? E nesse aqui, a gente praticamente só vê as perseguições no asfalto, né? Que a gente Isso. acompanha ali É. com, com aquele caminhão de guerra, né? Digamos assim. Então, bem legal mesmo. E, assim, o melhor comentário que eu vi sobre o George Miller é que ele é tipo aquele guitarrista, aquele musicista, né? Que ele só sabe tocar um tipo de música, mas o tipo de música que ele sabe tocar, ele faz com maestria. Porque os filmes Uhum. do Mad Max dele, as perseguições, meio que é tudo igual, mas é tudo tão bom, é tudo tão divertido. E esse filme aqui, diferente do Fury Road, tem mais diálogo, tem mais pausas, né? Porque o outro é uma loucura. Uhum. Sim, o outro Não não tem para, pausa. é frenético. A pausa que a gente vai ter é quando elas encontram lá as Urvaline, aí depois vão retornar, mas é frenético de novo no retorno. Esse aqui não, a gente tem mais pausa, tem mais conversa, desenvolve mais os personagens e o ambiente no geral, né? Tem mais aquela politicagem, aquelas tramas, muito bom. Fala aí, Del, você chegou Uhum. agora aí, a gente tava comentando, inclusive indo mal de bilheteria, infelizmente, né? O filme, não sei o Pois que é que é, não acontece. entendi por quê. Não sei por quê, o que que aconteceu. Não sei se é porque é a Anya Taylor-Joy, não sei se é porque é uma mulher, não sei o que que tá Eu acho que acontecendo. é porque o protagonista é feminino numa franquia que seria de um protagonista masculino, porque eu já ouvi alguns comentários bem infelizes sobre isso. Bem errôneos, né? Porque o filme ainda tá tão. Poxa, ficou tão bom, sabe? Eu tava com medo de ficar ruim, mas ficou tão bom. Eu Eu sempre não fico tinha, com medo eu não na tinha medo, segunda. não. Eu não tinha medo de ficar ruim, não. Mas fala aí, Del, que ainda tenho uma. Assim, eu sou daqueles. Eu amo filme? Amo, mas eu tenho algo negativo pra comentar. Mas fala aí, Del. Então, vamos lá. Vocês já comentaram sobre o começo dela criança e tal? Isso, mas pode falar a sua visão aí. Vocês falaram da questão da pedofilia, se foi pedofilia ou não, se ia ser pedofilia ou não? É do, Qual a do opinião de Rictus vocês? Erectus, tu tá dizendo? Pois é. Tá no Não nome, né, do falou, homem mas já. era. Então, Então, porque eu tô vendo que ninguém tá abordando isso, tipo, gente, isso é uma coisa bem, é, né? eu Uhum. fiquei muito na dúvida, Del, se parecia muito. Mas assim, parecia que o George Miller ele usou de mecanismos para explorar aquele tema sem ser muito pesado. Mas essa é uma das Não. partes que eu tenho problema nessa história. Porque veja bem, ele começa meio. É porque ele é um personagem meio lesado, digamos assim. Né? Todos os filhos de Morton Joe têm algum problema, seja físico ou mental. Né? Uhum. E tanto é que quando vai nascer um que o cara fala lá que diz assim, ele era perfeito de todas as formas, é o que o orgânico mecânico fala, né? É o que Uhum. morre, Uhum. que ele atropela a mulher que tava grávida, né? Ele fica Uhum. com muita raiva. O Rictus Erectus, ele tava muito distraído com aqueles negócios balançando na cabeça dela. Muito distraído com aquilo ali. Então eu sempre fiquei pensando, caramba, qual era a intenção dele? Ele tava muito lesadinho, distraído com aquilo ali, ou ele tinha Não, realmente segundas é, intenções? é assim, Não. Entendeu? eu acho Porque ele que parece tinha segundas não. uma criança, sabe uma Eu criança grande, pensei, um crianção? Não sei, tudo entendeu? bem, parece um crianção, mas ali eu acho que denotou que ele tinha um interesse realmente sexual, até porque se você Uhum. for lembrar, na cena que ele fica lá, o escrotos mesmo faz uma represália a ele, uma reprimenda, Sim, e manda ele deixar porque é para ser a esposa do pai e não dele. Entendi, sim. entendi. Porque Eu também concordo com você. eu reassisti o filme Estrada da Fúria e a Furiosa não tem nenhuma questão com ele. Nada, nem de vingança, nem Então, nada, entendeu? Então eu fiquei nessa questão Não, assim. ali aconteceu, ela saiu, não aconteceu nada com ela, pronto, acabou-se. Não tem questão de vingança, Pronto. de debate. Agora, se ela tivesse sido molestada, aí, meu amigo, a história ia ser bem diferente.
Aí entra a parte que eu achei problemática no filme. Ela foge dele e a partir daí ela se mistura nos War Boys e ninguém. E é isso, entendeu? Assim, em algum momento lá na frente eles sabem que a Furiosa é a Furiosa porque ela não muda o nome, né? E fica por isso mesmo, entendeu? Eu achei esquisitíssimo isso aí, assim, essa transição dela ser uma das pretendentes esposas pra virar uma das pretorianas a trabalhar ali no caminhão e tal, ela tava ainda disfarçada, mas chega um momento que ela é revelada, né? Que ela passa a trabalhar sem nenhum problema de mostrar que ela é ela, ou dela admitir que ela é furiosa, ela anda lado a lado com a galera, entendeu? Eu acho E que segue o princípio do capitalismo. Ela estava muito bem inserida ali, ela mostrou que ela é super útil naquela posição. Ela não é extremamente necessária na posição de noiva, porque, né, tem outras. Então, eu acho que era uma Não, questão, tá dando lucro, então ok. e outra. no Estrada da Fúria ela já é chamada de Imperatriz Furiosa, né? Só pra. Então. E ainda tem outra. As noivas, se vocês forem lembrar, no Estado da Fúria, eram mulheres muito bonitas, né? Isso. Anna Taylor-Joy, me desculpa aí, bonito tá longe ali dela, né? Que é isso. Ah, eu acho ela linda. Mais uma vez, gosto é Mas uma a, coisa complicada. mas a questão do Immortan Joe não é só bonita, sabe? É ser. Ele Saudável, procura. É, inteira. Ela não saudável. tem um braço. Mas ela não tem um braço depois. Ali Sim, ela mas tava mesmo assim. normal. Às vezes o fato dela ter cortado o cabelo todo, raspado a cabeça, Pode ser. já foi de caso pensado nisso? Pode ser, né? Não, não sei. Mas eu fiquei um pouco assim, sabe? Não sei, essa transição aqui foi um pouco esquisita. O tempo passou. Eu vi também que houve uma questão digital na Jovem Furiosa antes de virar a Anya Taylor-Joy, né? Na atriz anterior. Que eles foram modificando pouco a pouco digitalmente o rosto dela para ela ir se parecendo mais com a Anya Taylor-Joy e a Sim. gente não notar a diferença conforme ela envelhecia. Para ser Uhum. natural a transição. Eles fizeram isso. E vem aí o meu outro problema com o filme, que eu vi um vídeo do Gaveta e ele me explicou, que eu digo assim, explicou no vídeo e eu entendi mais ou menos. É, os dois filmes usam CGI. Não é aquele negócio que, um usa menos CGI que o outro, não. Os dois filmes usam CGI, nem que seja um CGI complementar. O outro filme Uhum. usa muito efeito prático, esse aqui também usa, mas ambos usam CGI. A questão que esse filme tem que o outro não tinha, que pode ser a diferença visual, é o fotógrafo do filme, a fotografia do filme. Hum. Que o cara que fez a fotografia desse filme, todos os filmes dele, fica claramente algo muito plástico, algo muito visível, que aquilo ali é algo muito digital, digamos assim. Ele fez, por exemplo, aquele O Grande Gatsby, entendeu? Uhum. E o fotógrafo do filme anterior era diferente. É outro cara que faz um negócio mais cru, mais realista, tal. Só que esse filme da Furiosa ainda tem uma desculpa. Ele tem a desculpa que é o History Man contando a história da Furiosa como se fosse um conto, né? Tanto é que tem capítulos, tem coisas ali Uhum. que podem ou não podem ter acontecido. Está sendo contado uma lenda de uma pessoa, né? De um personagem. Então tem essa desculpa ainda para ter esse ar meio fantasioso no CGI do filme, no geral. Então eu passo um Mas pano por causa disso. já que você puxou a questão do CGI, tem sim umas cenas, principalmente quando eles chegam pela primeira vez, né, ali no Immortan Joe e tal, tem uma cena que eles começam a içar os carros, tudo, as motos, na verdade, e dá umas paradas que dá muito pra ver que é CGI, sabe? Fica muito cagadinho. Tem umas horas que tá difícil, tá sofrido ali. Eu É, eu, fiquei até. A gente assistiu com a Tuane, né? E o Igor. Aí a Tuane até virou pra mim e falou: Nossa, foi sofrido isso. Esse foi sofrido. Que a gente eu, vê a pessoa parando, girando um pouquinho, sabe? A imagem bem cagadinha. eu vi um pessoal comentando que esse filme filmou muito mais coisa em estúdio do que o anterior, por exemplo. Então pode ser Uhum. isso. Essa,
essas Pode ser. diferenças, né? Porque daí tinha umas cenas que, Jesus amado, João, sofrido. você sentiu também essa... Principalmente na cena do caminhão que está sendo içado, que é quando Uhum. Furiosa, vamos dizer assim, vira realmente a É pessoa. aceita ali, né? Isso, aquela cena ali foi mais complicada. Pra mim foi aquela ali, tá? Ah, para mim começou antes, quando realmente quando nós temos o nosso primeiro testemunho, que Uhum. daí ele se joga lindo, ok, maravilhoso, explode, tranquilo. Só que daí eles começam a içar os veículos lá, moto, carro, enfim. E daí tem um cara que issa muito perto da tela, acho que para dar uma sensação de profundidade e tal, mas é feito de um jeito que não ficou no capricho ali, e daí ficou muito, sabe quando estão editando e mostrando, ai, olha, a gente fez assim, depois adiciona tal camada, depois tal, tal, sabe Sei, aquele making por off. trás das câmeras? Isso. Ficou parecendo que era um por trás das câmeras. Ficou muito, ai, não vou superar. Me abalou É. profundamente. Eu fiquei muito chocada deixarem passar uma coisa assim, sabe? Porque o resto da cena tá tão bem composta e daí aquilo grita. E como eu assisti o Estrada da Fúria um dia depois de ter assistido Furiosa, então realmente, assim, foi chocante a diferença de um pro outro, assim. É, então. É gritante. Mas eu não diminuí um filme por causa do outro, sabe assim? São dois filmes que eu ainda gosto Não. muito. Não, Sim, eu gostei bastante. e inclusive até esse lance do CGI e tal, que vai pra lá, vem pra cá, eu não acho que é demérito não, tá? Se pudesse ser sem isso, seria melhor. Mas, cara, de um tempo pra cá, tudo que a gente tem em televisão, em cinema, em qualquer coisa é CGI, então, um a mais, um a menos. É, fazendo um adendo aqui, a pior cena de Furiosa não equivale à melhor da Marvel, no sentido de Marvel tá penando muito mais, É o por aí. pior CGI de Furiosa tá ainda muito melhor do que qualquer cena de Quantum Mania, por exemplo. Qualquer uma. Então, né? É aquela coisa, é sofrido no sentido de o filme inteiro é tão bem composto, tão bem feito, tão bem estruturado, que grita quando alguma coisa dá uma escorregadinha. Nesse sentido. Não tô falando Uhum. que, nossa, o filme ficou inaceitável por causa disso. Não. Só foi uma coisa que destoou porque estava tudo indo muito bem. Não, e como você falou de Marvel, né? Eu, antes da gente entrar aqui, eu tava conversando com o Luiz que, tipo, é, falam muito bem daquele filme do Vingadores Ultimato. Eu acho ele muito ruim, tá? Muito fraco mesmo, cansativo, a hora não passa. É diferente nesse filme. Por mais que ele não tenha aquele ritmo frenético do Estrada da Fúria, o filme Ele passa passa num de. instante. É exatamente isso. Quando você menos espera, ele acabou. Tá fluindo, né? Você quer conhecer mais coisas, você quer saber o que vai acontecer, você fica instigado, você fica ali na beira do assento, realmente querendo saber o que tá acontecendo, o que que vai acontecer. Até porque é uma prequel, certo? É um filme anterior à história que a gente já assistiu, da Estrada da Fúria, então você já sabe onde vai começar, onde vai terminar, aliás. Então você quer saber como é que vai chegar naquele ponto. Eu achei muito legal, muito, muito bom. Vingadores é aquela coisa que começa já tropeçando, você já fica meio sem ritmo, sabe? Fica meio maçante. Aí Sim. você acha que vai acabar em vários momentos, parece que foi gravado, agora a gente vai colocar isso, agora a gente vai colocar isso. Parece um PowerPoint aquele filme. É uma cena, daí preto. Aí uma cena, tela preta. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho legal, divertido como entretenimento, lógico, né, e tal, mas assim, perto de Furiosa e Mad Max, em geral, George Miller, ele faz uma obra de arte ali, é um filme de ação, sabe? Não precisava ser tudo isso. E é, Diz ele que ele já tem um né? projeto pra um filme que se passa pós Estrada da Fúria com o Max, né? Focado no Max. Interessante. Não, tem Quero só. só ver qual vai ser a treta que ele vai conseguir agora, porque cada filme do Mad Max é uma treta, é impressionante. Não, tem só um ponto pra falar que foi assim. No cinema que eu fui tava bem vazio, né? E na hora que
E Max aparece lá e ele vê de longe só a Furiosa lá tombando no deserto, não sei o que e tal. Aí teve uma moça que gritou: vai salvar ela! Foi E você só, divertido. você só, não, moça, infelizmente ela ainda vai ter que se dar mal muito. Não, é. E eu esperando ela perder o braço. O tempo todo eu esperando Então, ela perder o braço. eu achei isso tão legal porque não foi de bate-pronto que ela perde braço, então você fica angustiado sem saber que Uhum. horas vai acontecer. E quando É. acontece, é impactante, porque você ficou esperando, mas aí acontece e você fica, meu Deus, então foi assim. Não, e Foi assim, muito bom. até relativamente bobo, tá? Eu Não é uma- jurava que ela ia perder o braço por causa do mapa que ela tatuou, sabe? Eu jurava que era por causa disso. eu tava esperando alguma tortura, alguma coisa muito dolorosa mesmo, tal, e não um acidente, tá? Eu tava esperando realmente uma tortura lá, mas bem, foi um acidente. Foi melhor do É. que a história do. Aí voltando, falando mal de Marvel de novo, que parece que virou meu esporte. Foi melhor do Ah, eu que entendo. Nick Fury perdendo o olho. Sim, sim, bastante. Concordo. Eu É, e Luiz, a gente tava achando que ia ser porque o personagem do Chris Hemsworth ia tentar catar o braço dela pra Aham. se isso. guiar. Por causa da Sim, do tatuagem, né? mapa. É. Pois é. Eu não, eu tava esperando que fosse ele também, mas como uma tortura, como uma punição, tal, alguma coisa do gênero, entende? Uhum. E Inclusive, não. E totalmente, achei totalmente desnecessária aquela participação do Max naquela hora. Acho que não precisava, não. Não, mas ali. não atrapalhou a história. Mas será Foi Ali que não não só foi foi. ele que tipo, salvou ela e levou Não, até de jeito a nenhum. cidadela? não, Ele só admirou de longe ali, até porque Max não é herói. Em momento nenhum ele foi exatamente. herói em nenhum filme. As pessoas que se enganam achando que ele é herói, ele nunca Uhum. foi. Ele tava ali, viu a outra lá se lascando e pronto, vida que segue. É inclusive parte do charme da franquia, na minha opinião, de não Uhum, ter uma figura heróica, porque a ideia é todo mundo está corrompido. É uma sociedade pós-apocalíptica que todos são corrompidos. uhum, É. Inclusive, assim, o George Miller mesmo, ele se confundiu tanto nesse negócio de timeline. Ah, quantos anos se passou pós apocalipse, né? Pós fim do mundo. Era para o Max ter essa idade que ele aparenta ter ou não era? Não faz sentido. Aí ele meio que, gente, sabe uma coisa? Eu tô apenas contando as histórias aqui, não liguem muito pra essa questão de data, apenas se divirtam. Ele mesmo se confundiu nessa questão e deixou pra lá, sabe? Porque, por exemplo, alguns personagens ali claramente, por exemplo, o próprio Immortan Joe e os irmãos, aparentam ser pré-guerra, né? Está lá antes de. Já estavam vivos e já eram adultos quando tudo começou, provavelmente, né? E meio que se aproveitam e tá em posições de liderança, né? Já são bons nisso no que fazem. E o Chris Hemsworth, aqui, o Dr. Dementos, é um aproveitador, digamos assim. Tanto é que ele chega lá na cidadela com um papo meio comunista falso, né, gente? Isso é Bem falso. tudo isso aí pertence a vocês. Vamos aí, vamos liberar tudo, vamos dividir com todo mundo, não sei o que, não sei o que. Aí logo em seguida o Immortan Joe super tranquilo, né? Escolha um aí. Escolha um aí dos quase 1000 que a gente tem, qualquer um. E pronto, foi muito bom aquela cena, velho, porque Foi muito boa. o Demento chega com um exército do caramba de moto, muito impressionante, todos se uhum. achando e tal, mas não deu, né? Muito É, bom, velho. Muito bom. agora eu tenho só uma curiosidade. Como é que ele consegue acelerar as motos naquela biga ali? Muito bom a briga de motos, velho. Excelente. Não, a E biga é aquela, muito legal. e a capa dele meio que vai se desfazendo e sujando, né? Porque começa toda branca, aí É a porque capa a Uhum. capa dele dele é paraquedas. a capa dele é um paraquedas, até que quando ele tá no deserto ela abre toda, né? Quando ele tá no vento ali. E ela Isso. vai se desfazendo, vai perdendo parte, e depois suja de vermelho.
e ele fica com aquela capa suja, né? Com o passar do Uhum. tempo e pronto. Muito bom, cara. Muito bom. E outra coisa também que eu acho excelente no universo todo Mad Max, né? Normalmente os homens são muito infantilizados, né? Então, são muito bestas, né? Abobalhados. E o próprio Dementos tem essa questão do ursinho Ted dele, né? Que lembra muito o Mr. Bean. Aquela Sim, questão ali. É, mas eu os não acho que é uma próprios coisa infantilizada. Vendo o final do filme, falando como, vendo a questão dele falar que perdeu a família também para aquela situação e tal, eu acho que é mais uma lembrança que ele se apega do que um ursinho, tipo, ai, sou infantilizado. aquilo, essa história da lembrança, na verdade, aquilo ali é como se fosse o porto seguro dele. É o que ainda mantém, vamos dizer assim, alguma parte de humanidade dele, porque sem aquilo ali, ele vai ser só o mal. É uma única certeza ali no meio do caos, né? Tipo, ah, eu vou ter que ceder isso, eu vou ter que ceder aquilo, eu vou ter que ceder aquilo outro, mas isso aqui continua o mesmo. É Exato. o ursinho. Tanto que ele cuida até pra não ficar sujando o ursinho, então é bem interessante isso. Né? Se você for falar dos filhos do Immortal Joe, beleza. É tudo louco ali. E até o doutor lá do biomecânico, se você for olhar, ele não é infantilizado, não. Ele é louco. Entende? É, Como ele não é não, ele não é não. quase todo mundo ali é louco. Entende? Foi. Vamos lá. Se você lembrar do primeiro Max, onde ainda existe verde e tal, você vê que tá tudo destruído, tudo acabado. Mas assim, mas ainda existe algum traço de civilização. Do segundo Max em diante, que é eu acho que a caçada continua, é que vira o desertão e o negócio despiroca geral, né? Dali em diante você vê que as pessoas não foram só corrompidas, elas realmente foram ensandecidas, elas enlouqueceram por conta da situação em que vivem. Não, e mesmo Eu assim, coloco João, até pra você ver, a galera enlouquece, beleza, mas vou lhe dar um exemplo, como tem umas coisas assim que faz sentido. O Immortan Joe, por exemplo, ele não mata todos os adversários. Por exemplo, o The History Man é um idoso que tem Uhum, muita história pra contar. Ele não morreu na guerra lá de 40 dias. sim. Ele, ele ficou, mantiveram ele vivo e ele veio pro lado do Immortan Joe. Ele foi abduzido, digamos assim, né? Tanto é que depois, no Estrada da Fúria, tem uma senhora, lá idosa, que fica junto das noivas dele lá dentro do cofre, que ela tem as tatuagens igual a dele, ou seja, ele deve ter falecido, e ela deve ter substituído ele nesse cargo, digamos assim, de contar histórias, de tatuar as histórias no próprio corpo, ou algo assim Uhum. do tipo, né? Então, foi algo que eu achei interessante. Ou seja, era naquele momento da guerra ali, de 40 dias, que eu achei um pouco estranho, assim, passar um monte de flashes do que aconteceu ao invés de mostrar, entendeu? Ah, começou a guerra chamada de Guerra de 40 Dias, que pode ou não ter durado 40 dias, né? Como muitas coisas na humanidade tem isso, né? Chama de uma coisa, Guerra de 100 anos que não durou 100 anos, por exemplo, né? uhum. Tem esse Eu detalhe. acho que nesse ponto de, ai, os homens são retratados como infantis, ai, a galera na verdade estava ensandecida, eu coloco até outro ponto, que é, não é que eles estão infantis, é porque a gente associa muito da infantilidade com uma coisa imediatista, com uma coisa muito instintiva, né? A criança ainda não tem esse bom senso de, ai, socialmente a gente age assim, assim, assado. Eles querem o que eles precisam, a necessidade básica e desejos próprios ali de imediato, para ontem. Eu acho que o que acontece é que tudo vai se tornando tão escasso, tão eh, difícil de obter, que daí você vai indo para um lado mais primitivo do ser humano, uma coisa mais instintiva. Então a gente fica com essa impressão de que é infantilizado, mas é porque eles estão com uma mistura, como você falou, de ensandecido
E uma questão de instinto mesmo. Você sempre vai para os instintos básicos, você vai para violência, você vai para barganha, você vai para, ah, não, eu vou conseguir primeiro porque eu preciso, sabe? Então, Uhum. acho que é mais esse lado, não infantilidade. Até porque os filhos do Immortan Joe, por exemplo, eles são ensandecidos e tal, mas eles planejam as coisas deles também, porque senão metia o louco bonito, né? E não estão metendo louco. Não, principalmente desse filme. Esse filme, a galera do Immortan Joe, digamos assim, é quase zero erro nas táticas, nas estratégias. Quem vacila muito nas burrices estratégicas é o Dementos. Uhum. O E que Ele Demetrius que combina com o mete, nome dele. ele que mete o louco, né? Na verdade, o tempo todo. é, Sim. vai acontecendo só. Isso. Engraçado que ele que, né, ele se acha o bonzão, que é tipo aquela galera que quer ser político na marra. Ah, eu sou um excelente político, vou virar prefeito, vou virar governador, presidente, aí não consegue manejar direito o negócio, acontece uma revolução ali, né, na Gestalt, né, que ele não consegue Eita. controlar, né. Ó, Que ó o ele, perigo aí de comparar com a realidade. Perigoso, perigoso. teve até motociata do Dementos, né, teve isso também, olha só que É, coincidência. então, olha só. Uhum. As comparações, olha como a vida real vai. Pois é. Ai, Mas basicamente isso, a pô. vida Ele imita perdeu o a arte. controle, ele era tão péssimo administrador do negócio ali, que perdeu o controle porque é isso aí que eles não mostram tanto, mas assim, tanto é que tem um detalhe que eu não sei se vocês viram. Gastown tem os Warboys de cores diferentes. Uhum. Gastown tem o Warboy laranja, que não é o igual da Cidadela, que são brancos, né? É o Shine. É o Pokémon Shine. Isso. Então, praticamente, eles têm hierarquias diferentes, mas tem um povão que vive ali, né? Que é tipo aquela galera que mora embaixo da cidadela, então tem um povão que mora em Gestalt e tem um povão que mora lá na fábrica, na fazenda de bala, né? Então, assim, tem essa questão que não é muito explorada, né? O povo que mora ali, que vive ali, que provavelmente ali, não na cidadela, mas nos outros, trabalham lá, né? Trabalham lá também. Então, o Demetrius perdeu o controle de lá. E não satisfeito de perder o controle de lá, ele quer dominar o resto, né? Já perdeu o controle de lá, vou tentar controlar Uhum. os outros, né? Perdeu o controle de tudo logo de uma vez, né? É. Porque nunca é culpa dele, sempre é culpa dos outros ali. Isso. Exatamente. É Aí é daí que vem a impressionante. treta, né? Daí que vem a treta toda a partir dessa questão. Disso Sim. tudo aí. Outra coisa também que eu achei interessante, que eu não esperava, porque assim, não sei se. Eu acho que eu não contei pra Del. Eu Hum. estava com um filme totalmente diferente na cabeça. Porque eu só vi o primeiro Uma trailer. expectativa, você disse? Eu só vi o primeiro trailer e eu só tinha duas Hum. informações. Que a Anna Taylor-Joy só aparecia depois de 1 hora e meia de filme e que ela só tinha 30 falas. Mas sabe qual era o filme que eu tinha na cabeça? Que eu só vi o primeiro trailer? Eu achava que, se liga, eu achava que a Furiosa ia conhecer o Immortan Joe jovem, ou pelo menos mais novo, não tão jovem, mas pelo menos mais novo, e sem aquelas armaduras todas, e que eles iriam viver no local que seria dominado pelo Dementos, que era que seria o líder da parada e que ele faria jogos mortais nesse local. E Furiosa e o Immortan Joe iriam dar um golpe no Dementos. Era essa a história que eu tinha em mente. Porque pra mim era a única coisa que justificava o Immortan Joe ter a Furiosa como a Imperatriz Furiosa, ou alguma coisa assim do tipo, e ter tanto apreço por ela e ficar, entendeu? No segundo filme e tal. Então eu pensei que ia ser essa a história do filme, mas na verdade, o que eu achava que era o Immortan Joe jovem é o Praetorian Jack, que botaram a roupa nele Uhum. de igualzinha do Mad Max. Uhum. Igualzinho aquela roupa que ele tá usando ali. Botaram um novo Mad Max aqui, um outro personagem que treinou muito ela, tal, etc. Deu a oportunidade dela ir embora, né? Se ela quisesse, se ela não quis. E é, o filme não foi o que eu esperava, mas foi melhor do que eu esperava, né? Foi outra coisa. Eu tava Você esperando. foi pego de surpresa. É, totalmente. Positivamente surpresa.
sem spoiler e totalmente de surpresa. Tudo que foi me contado foi inédito pra mim, porque eu não esperava, entendeu? Uhum. Inclusive, como eu tinha esquecido muitos detalhes do filme antigo, né? Porque muitas das coisas que aconteceram aqui já tinha sido contado pela Furiosa de uma maneira ou outra no Estrada da Fúria, eu só fui descobrir no outro dia, relembrando, né? Aí, por exemplo, essa questão do Vale Verde lá, eu tinha esquecido que ele já tinha se sucumbido para poluição ou algo assim do tipo, entendeu? Fiquei muito triste quando eu reassisti Estrada da Fúria. Eita caramba, não. Ela foi lá e não tinha mais nada, porque se acabou. Não tem mais nada lá. Eu fiquei meio. Caramba, essa luta toda por nada, velho. Que tristeza. É. É, Mas. é porque Mad Max não é sobre final feliz, nunca foi, né? Pois é. Exatamente isso. É quase uma corrida louca pra sabe Deus o quê, porque ai, você tem mais poder, mas mais poder pra conseguir viver por mais tempo num lugar onde não tem nada, inóspito, em condições de sobrevivência. É muita loucura. Realmente não tem como ser são ou ser ou ter uma moral cívica num lugar desse. Pois é. Então, assim. Eu fico muito curioso pelo que tem na cabeça do George Miller, mas, assim, dependendo de como esse filme vá de bilheteria, deixa eu ver como é que tá hoje aqui na bilheteria. Ai, tava péssimo nos Estados Unidos, pelo que eu vi. É, tá praticamente no mundo todo 64 milhões de dólares, 32 e 32 nos Estados Unidos e no resto do mundo. Tá meio ruim, né? Uhum. Tá bem Agora, de triste. novo, não sei por quê. Então, tem uma mistura de possibilidades. Vocês já falaram uma, que é a questão da personagem feminina, não sei o que, não sei o que. Existe sim, essa possibilidade. Existe a possibilidade de simplesmente a galera tá nessa nova fase de escolhendo a dedo o que é que vai assistir, não se empolgar por algumas coisas, entendeu? Pois é, mas nessa de não se empolgar por qualquer coisa, você evita, por exemplo, o blockbuster, Marvel, essas coisas que tem 500. Mas Furiosa, o diretor é conceituado, a atriz é também bem conceituada, até o próprio Chris Hemsworth é também um ator que, ok, ele vai estragar o filme inteiro, ele não é o protagonista, sabe? Então não E tem muito o que você falar. é muito exitosa, né? Uhum. Só um boca a boca salvaria aí, viu? Somente isso agora pra salvar Porque esse o filme. Mas trailer, os teasers, todos foram muito bons. Não tem só, um porquê de você, nossa, com só a certeza vai ser uma merda. galera. A galera que foi na primeira semana, se essa galera começar a ser consultada por outras pessoas e os outros começarem aí nas outras semanas, pode ser que gere alguma coisa, mas do jeito que tá, acho que não. Acho que vai dar prejuízo. Pelo andar da carruagem aí, tá meio ruim. Tá meio triste a situação. Não Já, sei. já, já tá passando na China. Não sei, João. Não É sei. porque, assim, normalmente a China é metade de toda a bilheteria. Depende do Sim. filme. Depende da franquia. Não, normalmente a China é metade de toda a bilheteria, velho. Normalmente. Não, não tá na China ainda. Ah, então Pronto. aguardemos. É. Quando estrear lá, aí a gente vai ter o termômetro real. Porque a preço de hoje, eles são os maiores consumidores, tá? Daqui a uns anos, pode ser que a Índia seja maior, porque a Índia ainda consome muito as produções de Bollywood, né? E o cinema ocidental na Índia ainda não é tão bem aceito. Inclusive, Mas, sou fã de Bollywood, viu? Meu Deus do céu. Gosto. Acho muito divertido. mas vamos ver aí como é que vai ser. Inclusive, mudando totalmente de assunto, porém continuando no mesmo cerne da questão, aproveitando para fazer o meu gancho, puxar a sardinha para o meu lado.
Uhum. Falando sobre essa questão de um ambiente inóspito, complicado de viver, tudo tá contra você, eu faço a conexão com uma versão brasileira de Mad Max, que é o filme que passou na estreia do Fast and Cine ontem, aqui no Mag Shopping, em João Pessoa, que foi Mais Pesado é o Céu, porque é a mesma coisa, situação em que nada flui, nada dá certo. 2 personagens, 2 protagonistas, né, entre eles o Matheus Nastergalli, que tentam de tudo, que estão tentando fazer dar certo a vida, tentando arranjar um emprego, mas nada sorri. E no sertão, no interior do interior do interior do Ceará, uma cidade que não tem nem nome, uma região ali beira de estrada, totalmente, largada às traças, em que você tenta, tenta, tenta e nada dá certo. E só mais problema aparece, e só mais caos. Então, lembrei bastante da gente conversando agora sobre essa É, questão de Mad Max, lembrou muito. é assim, é porque, vamos lá, é, a preço de hoje, as histórias que a gente vê muita coisa em cinema, por mais que seja ficção, seja aventura, seja ação, são coisas que não estão muito distantes da vida da gente real, né? Sim, E, com certeza. e como você falou, né? O interior do sertão nordestino. Cara, esse pessoal vive com a escassez há muitos anos e desde que nasceu. Então, assim, coisa que pra gente é muito fácil, muito acessível. A exemplo, água encanada. Tem gente que Uhum. não tem ideia do que é isso, né? Sim, É, é, inclusive nesse filme, a água é um poço enorme, sem uhum, tampa, sem tratamento. Você tanto que tem uma cena em que o Matheus Nastergalli, o personagem dele, o Antônio, ele vai jogar o balde pra pegar água, ele até examina em cima da água, como se quem pensasse 2 vezes, tipo: "Será que eu realmente vou tomar essa água?", sabe. Mas que escolha ele tem se não essa água? Ele não é, tem uma segunda escolha. E os 2 caem de paraquedas nesse interior, porque a cidade onde eles moravam foi alagada para fazer uma represa. Então não hum, tem amparo nenhum. não É tem muito outra, não tem outra opção, né? exatamente. E eles já não têm muitas opções. E daí as poucas opções que têm vão sendo tiradas. É um Uhum, filme cruel e cru é, também, no sentido de você não tem como fantasiar, não tem como romantizar, é aquilo, uhum, é a realidade nua e crua te batendo na cara. É muito interessante, inclusive, recomendo. legal. Mas eu acho que é isso aí. Mais alguma coisa, seu Luiz? É, a O Del chegou final depois, mas tu chegou depois e não comentou do Chris Hemsworth, né? O que é que você achou? A gente tinha comentado antes. eu? É. Eu gostei, eu acho que ele quase rouba a cena várias vezes, porque ele tem muito mais fala que a Furiosa. Então, não é nenhuma questão de, ele tem fala, por isso a minha atenção tá nele. É porque realmente ele comanda a cena que ele tá, ele fica roubando a cena. Uhum, É, o tempo de comédia dele, o timing ali pra comédia é fantástico, mas a gente já sabia disso por causa de Thor Ragnarok. Ele já tinha mostrado que ele tinha isso. Ele tinha mostrado também que se não tiver um roteiro muito bom acompanhando ele, ele vai pesar a mão e vai cagar tudo, tipo em Amor e Trovão, que vai ter o timing de comédia por todo lugar, não vai ter um timing bom, vai se virar uma loucura. Mas aí ele se reencontra, né? Ele reencontra o timing dele de comédia que é bom aqui no Furiosa. E eu adorei ele como vilão, ele passou credibilidade, não ficou uma coisa palhaçada, não ficou besta, não ficou um vilão também muito, o vilão estereotipado. Achei extremamente real a motivação.
E também, como a gente já falou, né, das motociatas, de ficar colocando a culpa nos outros e querendo cada vez mais poder, é um retrato da sociedade também, totalmente distorcido para caber nos moldes de Mad Max, né? Ninguém vai sair por aí comemorando porque descobriu que é um sinalizador, mas é. Eu achei muito engraçada essa parte, inclusive. Não, o filme todo tem essa pegada mais humorística do que o anterior, né? O anterior já tinha um Hum. pouco, mas esse aqui é bem. Principalmente por Eu acho causa dele, né? necessário, eu acho até necessário. O fato do filme ter essa veia de comédia acaba ajudando a equilibrar, porque a história da Furiosa, só pela história da Furiosa, é tão horrível, tão triste, tão trágica, tão pesada, sabe? Não tem uma gotinha de felicidade. Qualquer coisinha que acontece ali de bom é tirado dela, arrancado, e ela tem que ver acontecer. É Uhum. horrível. É. Então, Inclusive, Del, essa. me incomodou que a gente falou tanto de tanta gente, mas a gente não comentou muito da Anya Taylor-Joy, né? Que eu tinha uma questão porque eu achava assim, mas a Anya Taylor-Joy não é tão baixinha pra fazer a Furiosa. Eu sempre achava, Ela como é é que eu posso? gigante de alta. Então, ela tem 1,73, pra você ter Então. ideia. Ela Uhum. E tem a minha Charlize altura. Theron tem quase a mesma altura dela. Deixa eu até É, conferir aqui. é a Charlize. altura das grandes gostosas. Eu, Anya Taylor-Joy e Charlize Theron. Charlize Theron tem 1,77, ou seja, a diferença é muito pouca. Então, assim, ela era mais nova aqui, então tem, sei lá, 10 anos a menos do que ela Uhum. lá, né? Ainda Então, dá tempo de justifica. explicar. Isso. Então, assim, é porque realmente a Anya Taylor-Joy passa essa vibe de ser uma pessoa baixa, né? Uhum. Mas não é tão baixinha assim, não. Não, não é. Eu sempre vi ela como uma pessoa alta. Eu não entendo, não consigo me sentir representada pela sua fala. Você está me chamando de baixinho? É. Não, é porque eu acho que a Charlize Theron, Ó, entendeu? ó, ó, tá titubeando. Todo mundo tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Eu acho a Me Charlize chamou de Theron baixinha. fica com a impressão dela ser muito alta. Muito É mais alta E do mais que. A Charlize isso. Theron é alta como uma deusa. Ela é toda a É, aura junto. é como eu disse, né? É uma Colocar energia. a Anna Taylor-Joy para fazer o mesmo papel que Charlize Theron, eu acho uma maldade, porque Charlize Theron é bonitona. Ela E Eu acho tem. mais que do que isso, a a Charlize Theron é Anya, uma. a Anya Taylor-Joy cumpriu a função. Não impressionou como a Charlize em Mad Max, mas Uhum. assim, beleza. É isso, né? Tá, É show. porque comparar com a Charlize Theron, que tem a carteira de trabalho que a Charlize Theron tem, o tanto de experiência que essa mulher tem em atuação, ela é excepcional, pelo amor de Deus. O que ela quer fazer, ela faz. A Charlize Theron é um show, um espetáculo. Agora, eu gostei muito da Anya Taylor-Joy, sim. Eu achei ela muito expressiva, no sentido de ela não ter muita fala, ela tem que ficar sempre, né, Limpa, fala. fechada. Então é muito mais expressão facial do Isso. que e corporal até, do que falas em si, diálogos. E eu achei muito legal isso, ela segurou bem, ela tem olhos extremamente expressivos. Foi muito bom. E como eu falei anteriormente, pra mim o ponto alto do filme não foi nem ela, foi a moleca que faz ela jovem. Sim, a menina é muito boa. Uhum. Gostei, gostei demais, demais, demais. Eu quero um spin-off da mãe da Furiosa, que ali eu gostei demais. Meu Deus. É ela que é a Não, esposa do Chris Hemsworth ou é a outra loira do não, Não, lado que é a tá a outra. o... loira. A Ah, loira que é a esposa do Hemsworth lá. Eu tava tá, brincando, eu quando fiquei você nessa... não tinha explicado ainda, eu tava brincando dizendo que ele conseguiu até botar a esposa pra fazer uma pontinha no filme. Você vê o que é o poder de convencimento. Porque pelo que eu entendi ali, porque o filme não explica tanto, mas dá a entender muita coisa, né? Como a Furiosa e a outra menina estavam na floresta, foram as duas lá tentar. Foi muita gente, mas as duas foram a que foram mais longe, né? Que dá a Uhum. entender que é a mãe das duas. Como a Furiosa foi a que foi sequestrada, a mãe era a responsabilidade da mãe da Furiosa em resolver.
Isso. Essa questão. Então por isso que ela foi e a outra ficou, entendeu? Uhum. E se eu não me engano, tem pessoal que falava antigamente que assim, não tinha homens ali naquela sociedade, mas eu acho que naquele começo tinha, não? Tinha. Quando Tinha, acho que tinha, sim. Ah, tinha. tinha. A mãe da Furiosa tava afiando a espada e o cara tava do lado dela. É, o pessoal falava que não tinha homem, que os homens eram banidos de lá, mas assim, não, acho que assim, era uma sociedade, eu acho que matriarcal, mas não Uhum. banidos, nem nada do tipo assim. Fazia parte da É, sociedade normalmente. veja a nossa sociedade. As mulheres só se fodem, nem por isso a gente é banida da sociedade. Meu Deus. É só verdade, só verdade. Infelizmente. É difícil ser mulher. Mas falando uma coisa, porque eu tenho que tirar isso do meu peito, assim, eu tenho que tirar esse peso que estou carregando por causa desse filme. No começo, o filme não aconteceria se ela simplesmente tivesse ficado na dela. Por que que ela que Exatamente. foi mexer nas motos? É uma criança, sabe? Falasse com os adultos, Uhum. tocasse o apitinho dela lá em paz, escondidinha na árvore, parece um barulho de passarinho mesmo. Uhum. Eu olhei muito e fiquei tipo, meu Deus do céu, a motivação desse filme é uma motivação de assassinatos em filmes de terror. Slash. É, É isso. exatamente. E Foi. assim, e se você for notar direitinho, esse filme tem até um enredozinho maior, mas o que deu origem a ele, o Estado da Fúria, o enredo do filme todinho é ela que sai com as esposas do ponto A para levar para o ponto B. É só isso. Uhum. Aí chega no Não é ponto B, não tem um. nada, volta pro ponto A. É, mas é exatamente isso. Não é assim. Vou falar uma coisa meio assim, pesadinha, agora meio triste, mas que nós temos que abraçar esse conceito, infelizmente. Gêneros de ação não são conhecidos por enredos grandiosos ou histórias muito complexas. É isso mesmo, Mas mas é o é exatamente básico bem isso. executado. Mais uma vez, você não estava aqui antes e eu disse que eu tenho o meu guilty pleasure que é Velozes e Furiosos, que eu sento ali, Nossa. assisto um monte de mentira e acabou-se. Não, eu também gosto. Uhum. Também gosto muito de Velozes e Furiosos. Mas Ah, eu não gosto, John não. Wick e Velozes e Furiosos são filmes de John ação Wick que é eu. bom. Pronto. John Wick é outro também, que você senta ali, assiste um monte de mentira e acabou. Só que claramente você percebe aqui nesse filme que o George Miller não só é bom de fazer ação. Ele é bom também de, pelo o mínimo, dali naquele universo de diálogo, ele manda muito bem, entendeu? E de Eu acho que além escalar do elenco. diálogo, a fotografia é muito bem executada, as imagens são bonitas, sabe? Pô, dá gosto de ver a ação. É igual, pronto, a gente tá falando de John Wick, é igual John Wick, é quase um balé ali, sabe? A ação é muito bonito de ver, muito bem É. construído. Você vê que realmente é esforçada a situação ali. E Uhum. você, por mais que, por exemplo, aquela sequência do caminhão, que eles estão levando a máquina de guerra, tal, que tem a criancinha, o menino de guerra que tem nanismo, né? Sim. Ele a gente nem conhece nada do bicho, a gente não sabe nada daqueles personagens, são personagens que simplesmente brotaram naquela cena, mas você acaba se importando, porque você vê eles como um grupo ali defendendo, ali você acaba se importando, tipo, quando eles morrem, você fica, ui, puxa. Quando o menino fala: "Ai, mas eu quero usar o quebra-tudo, eu quero usar o quebra-tudo", aí quando ele finalmente pode usar, ele morre, sabe, dá uma pontadinha no coração, tipo: "Poxa, que pena". E sabe Você qual acaba o se melhor, Del? afeiçoando. Hum. É como ele faz a gente torcer para situações diferentes. Porque lá no Estrada da Fúria, a primeira situação é: ela está dirigindo o caminhão fugindo da estrada. Os Warboys não estão entendendo nada do que está acontecendo, mas eles começam a ser atacados pela galera do deserto. Uhum. Então, ela está dirigindo um carro e os Warboys estão defendendo o caminhão que está sendo atacado. Mas depois a parada se inverte, porque liberta as mulheres e Uhum. o Mad Max está junto e os Warboys começam a atacar o caminhão em busca delas. Inverteu a coisa. Aqui, a gente está se importando com os Warboys, Uhum. basicamente, assim. E tem um momento que eu achei muito interessante. Morreu todos eles,
ficou só, acho que o Praetorian Jack e a Furiosa. Aí Só ficaram os encosta, dois. encosta dois carros na laterais e substitui todo mundo. Entram novos Warboys e pronto. Morreu o que tava Sim. antes e substituiu e segue em frente. Entendeu? E vem aquela nova gangue que é uma gangue dissidente do, do Ah, do Dementor lá. corno. É, o Isso. corno. Do cara do chifre, que é a galera que voa, que tem as motos que voam. Aquilo ali é sensacional, aquelas motos. Sim, aquela Muito sequência é bom. maravilhosa. Eu fiquei brincando com o Tuane, que é um cara que não satisfeito em se representar como corno, ainda quis falar que é viúvo, porque tem um véuzinho na cara. É muito vitoriano É. aquilo, não consigo desver. É muito bom. Então ele sempre tá invertendo essa questão, né? Agora a gente sempre torcia contra os Warboys. Agora a gente tá torcendo a favor deles, né? Querendo que eles consigam defender por causa da Furiosa. Aí você começa a conhecer o Uhum. Praetorian Jack, aí você se importa com ele, né? Muito Demais, demais. É a pontinha de felicidade ali no filme, né? A pontinha de esperança. O filme te dá aquela esperança, tipo, olha, vai dar tudo certo. E daí você ignora que você sabe que não vai dar. Mas você quer que dê, né? Aí você já sabe que está fadado ao fracasso, mas você se permite sonhar. Aí o filme vai e esmaga seus sonhos. Pois O é. que é muito E, bom. Muito, muito bom. e outra coisa que a gente chegou a comentar no cinema dela. O João Leão, não sei se percebeu, mas a música desse filme, nos poucos momentos que eles usam, é praticamente coisa do filme anterior. Não tem mais Uhum, nada que a gente note assim inédito. E é muito pouco, assim, quase nada. sim. Utilização de Quase música, nada de de música. guitarra. É pouco. Agora que era do filme anterior, isso aí eu não notei não, tá? São reutilizações de coisas do filme anterior. Assim, se tem coisa nova, é muito pouco e nada de destaque como as músicas do filme anterior tinha, entendeu? De cara com Uhum. guitarra, não sei o que. Tanto é que quando aparece o cara de guitarra na Guerra dos 40 Dias lá, é apenas um flashzinho dele ali, muito triste aquele ali, eu Sim, acho. sim, ficou. Eu fiquei com vontade de ouvir o cara da guitarra, confesso. Achei muito, Bateu uma saudade, assim, tipo, poxa. achei muito tosco aquela cena, sabe? Assim, aconteceu a Guerra de 40 Dias, que pode ou não ter durado 40 dias. Aí, É meu Deus. porque Não, não é o foco. Eu entendi o fato de não ter, não é o foco. Ela não participou. O foco não era ele. A guerra, aliás, era o personagem do Chris Hemsworth e o que ela fez. Inclusive, eu achei muito legal falar. Tem gente que fala que aconteceu isso, tem gente que fala que aconteceu isso. Ah, mas ela me contou. Mas mesmo isso dela contar, dela sussurrar, não sei o que, não sei o que, ficou muito fábula. Eu adorei esse final meio, ai, não sei se eu sei que foi assim, sabe? Gostei demais. Isso. A gente não sabe realmente o destino dele, né? Uhum. Agora eu espero do fundo do coração que tenha sido aquilo da árvore mesmo, porque eu achei muito criativo. Eu achei É, muito legal. remete àquela lenda, né, da mitologia grega, né? Uhum, Qual o nome justamente. dele? Qual o nome dele? Putz, é Prometeus, Prometeus. E Isso, não cumpriu. isso. Que ele Só fica que lá o no topo da Prometeus. montanha, né, do corvo bicando Isso, é, ele e Prometeus tal. é o corvo. Você sabia que eles criaram essa lenda por causa do fígado? Porque o fígado se regenera. É por causa Ah, disso. Os corvos, que na verdade não são corvos, são abutres, eles comem o fígado do Prometeus, daí se regenera. Por isso que o nosso fígado se regeneraria. espero que esse filme, assim, tenha uma bilheteria interessante para vermos mais desse universo. Vermos mais. Quero um retorno de Tom Hardy para essa franquia agora, né? Para um sequel de Estrada da Não Fúria, com que ela. Charlize Theron. Porque assim, ela vai estar governando ali a cidadela, Não, tal, meio que não vai por mudar. isso, porque eles não vão fazer filme junto de novo. Sim, porque eles brigaram, né? Tem essa O história set inteiro, o filme inteiro, né? aí. Isso. E Charles Miller também se meteu no meio, aí ficou meio com ele também. Aí agora ele puxou briga com a Anya Taylor-Joy, aí teve briga Quem? entre eles George Miller? também. É, eu Não falei tô pra você. sabendo. Não, Eu falou não. falei sim. Falou não, Olha, me pô. ignorando, todo mundo tá ouvindo, Conta, ele tá, me ignorou. conta essa história aí. É, é uma fofoca de bastidor que Anya Taylor-Joy e George Miller ficaram se estranhando
Porque ela queria tomar algumas liberdades com o personagem e ele dizia que tinha que ser exatamente do jeito que ele queria. E daí por isso eles ficaram se estranhando. Aí no final o filme vai ruim de bilheteria e ela vai dizer, eu estava certa. Complicado, né? Então. Complicado, Ela vai dar brigou munição. com o George Miller, inclusive, por 3 meses para incluir uma cena em Furiosa. Que entrou ou não entrou? Entrou. Ela achou que precisava ter um momento em que a Furiosa gritasse, porque não adianta, não existe alguém que fique quieto todo esse tempo vendo tudo isso e não estoure em algum momento. Então, ela acha que é muito mais válido ter uma cena com grito em vez de uma cena com choro. Em vez dela chorando, sabe? É tipo, Sim, ai, vou estourar, vou chegar no meu limite e vou chorar. Não, ela ia gritar. Então, por isso tem o grito. entendi. E no final Eu... passou. Mas isso foi o que eles falaram, né? Porque ela também falou que tiveram algumas discussões, algum climão, e teve gente da produção que falou que foi meio feio. E... Mas assim, no geral, ele tá certo, né? A personagem requer algumas coisas que não requer, que não precisa de liberdade criativa ali, né? Na interpretação, digamos assim. Já que Uhum. ela é uma prequel, né? Então ela tem que seguir certinho ali as questões, né? Que ela faria coisas anti-furiosas, digamos assim. Creio eu, nessas Não, liberdades. é porque todo mundo sabe que a fama do George Miller de ser extremamente é o que eu penso, é o que eu quero e eu tô certo, sabe? Extremamente perfeccionista, sem, sem espaço para adaptação ou sugestão. Então, bateu por isso, acho. É, mas também Agora, o não tem um filme do Tom. homem que ele dê sorte, né? Que sai tudo certo, tudo bom. Pois é, pelo amor de Deus. O do Tom Hardy e da Charlize Theron, eu não lembro por quê Era que porque ele se atrasava, se eu não me engano, nas gravações, era uma questão dessa. E ela ficava com raiva dele por causa disso. ela é certinha e ele ficava atrasando. É, exatamente. Ela é extremamente profissional e ele é extremamente jogado. Ou era, né? Não sabemos como é hoje em dia, mas Pois é. no, deu muita treta deles. Mas assim, pelo que eu entendi também, que eu vi uns vídeos recentes sobre isso, eles foram melhorando a relação entre eles conforme foi passando as gravações. Agora eu não sei se depois eles romperam de vez, né? Se não se falam Uhum. mais ou algo assim do tipo, mas era Eu acho insuportável, né? que não tem mais nada não entre de amizade, assim, porque até depois, eu lembro que depois nas premiações, assim, nos tapete vermelho, nas propagandas, né, que eles sempre fazem aquele circuito de entrevista e tal, ficou meio dividido, sabe? Não ficava fluida as entrevistas entre um e outro. Então, enfim. Fofocas de Hollywood, momento fofocas. Conte comigo pra isso, adoro uma fofoca. Então é isso. Furiosa, o filme que. Um dos filmes que eu estava. Dos poucos filmes que eu estava esperando desse ano. Esse ano tá muito Uhum. difícil garimpar coisas boas no cinema aí. Quem sabe aparece uma outra surpresa, mas do que se apresenta como opções aí, é uma das poucas coisas que eu estava esperando. Era Duna 2, Furiosa, Deadpool, E agora, eu ia falar agora, Deadpool. Alto da Compadecida Eu 2. inclusive, acho bacana falar que você falou da questão de, ai, tá difícil garimpar alguma coisa no cinema, principalmente por causa de valor de ingresso, né? Porque cinema deixou de ser barato faz um tempão. Tá cada vez mais caro. Tá um Exatamente. absurdo o ingresso. Aí você fica tipo, eu vou gastar o ingresso num filme que eu não tenho certeza se vai ser bom, eu vou me arriscar. E não é um investimento pouco, agora é um investimento caro.
que não vai te dar retorno necessariamente. Às vezes você vai sair só mais estressado de um filme ruim. Tipo eu, colocando a mão no fogo por Ghostbusters e me arrependendo amargamente. Nossa, isso aí já era um É que porque o primeiro foi fofinho. foi Eu legal, achei foi legal. legal. Aí eu pensei, beleza, vamos de novo então. Não, não foi. Pois é. Não foi nada fofinho, foi bem pobrinho. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Valeu. Tchau, tchau.